O CETEBAN nasceu em 1972, inicialmente com o nome de Seminário Nordestino de Renovação Espiritual. O CETEBAN nasceu de uma necessidade de formação de obreiros para as igrejas que agora haviam entrado no movimento de renovação espiritual. E liderado pelo pastor Rosivaldo de Araújo, esse movimento aqui no meio dos batistas, então foi crescendo e ganhando corpo, se desenvolvendo. E aí, de repente, eles sentiram a necessidade de criar uma escola teológica para preparar obreiros. Então, em janeiro de 1972, o CETEBAN é organizado numa assembleia extraordinária que aconteceu no Teatro do Parque. E o pastor Rosivaldo foi o primeiro presidente do seminário e o vice-presidente foi o pastor Jonatas Catão, pastor da igreja congregacional na Cruz das Armas, lá em João Pessoa, na Paraíba. Então, nesse contexto, nós tivemos o STEB em Belo Horizonte, que foi o primeiro seminário da Convenção Batista Nacional, que formou os alunos do Sul e do Sudeste, e nós tivemos o CETEBAN, que na época chamado de Seminário Nordestino de Renovação Espiritual, aqui em Recife, que recebeu alunos do Norte e Nordeste, muitos alunos da Bahia, vieram para o seminário. Então, foi nesse contexto que nasceu o Seminário Nordestino de Renovação Espiritual. Daí, depois de algum tempo, ele passou a se chamar de STEM, o momento em que as denominações foram se acomodando, cada uma no seu contexto, os congregacionais, os metodistas, os batistas. E aí já o que fazer então agora do seminário? Foi quando o pastor Rosivaldo então deu continuidade ao seminário, e aí junto a um grupo de outros pastores começaram a viajar pelo país inteiro e conseguiram esse prédio na Rua Padre Biapina, número 90, aqui em Recife, no bairro do Sancho. Foi quando foi estabelecido o seminário com a característica de internato. O seminário tinha internato. Muitos alunos do Brasil todo vieram, inclusive eu, por exemplo, eu tive o privilégio de ser aluno interno, eu morei no internato do seminário. Então o seminário nasce nesse contexto. Depois ele passa a se chamar CETEBAN, Seminário Batista Nacional, na luta, na busca para que possamos trabalhar a identidade, então o seminário passa a ser chamado CETEBAN. O CETEBAN tem essa característica interdenominacional. Nós tivemos sempre aqui a contribuição de muitos professores e pastores de várias denominações. Pastores congregacionais, pastores presbiterianos, pastores anglicanos, e tivemos o privilégio, inclusive alguns pastores assembleanos, Então, assim é a história do Seminário Batista Nacional em Pernambuco, que nasce em 1972. Destacamos também a presença da dona Lídia, a missionária Lídia Almeida de Menezes, que na época era diretora geral do Betel Brasileiro em João Pessoa. A dona Lídia esteve presente nessa assembleia no Teatro do Parque, aonde deu-se início ali o nosso seminário, o CETEBAN. E agora, já entrando para quase meio século de existência, o CETEBAN continua formando homens e mulheres para a obra de Deus. Mais do que nunca, o CETEBAN se torna um filtro de tudo isso que nós estamos hoje vendo, assistindo, sendo ideologicamente produzido contra a igreja. O CETEBAN é um seminário que filtra tudo isso e preserva a característica de formar o pastor, de formar o obreiro para a igreja. Por isso que nós trabalhamos para preservar esses elementos aqui já citados: a sã doutrina, a excelência acadêmica e, naturalmente, a vida piedosa do obreiro.
Eu quero falar da importância do CETEBAN na minha vida, no agregamento teológico a que eu estou podendo adquirir estudando nessa instituição, para que eu possa aplicar na sociedade que eu vivo, na igreja a qual eu congrego, e poder explanar verdadeiramente melhor a doutrina do Evangelho de Cristo Jesus. Eu tive novos e vários conhecimentos bíblicos e teológicos que mudaram completamente a minha visão e que me fizeram trazer uma contribuição maior, tanto para a minha igreja, como pensar também sobre a perspectiva de contribuir para o bem-estar da nossa sociedade. E assim, eu acredito que o CETEBAN ele é importante para mim, como também recomendaria ele fortemente para todo e qualquer seminarista que esteja procurando um seminário de bom conteúdo e de professores que tenham compromisso com o reino de Deus e com a formação de novos pastores voltados exclusivamente para a palavra de Deus. Eu tenho encontrado vários professores realmente capacitados, tá? Preparados, teologicamente falando, que tem trazido para mim a oportunidade de crescimento espiritual através do conhecimento da Bíblia e do papel eclesiástico da igreja na sociedade. Já vi aqui muitos pastores, pastoras, missionários e missionárias que passaram pelas bancas deste seminário. Hoje estão exercendo os seus pastorados nas suas cidades, sendo abençoados por Deus e com o conhecimento que aqui adquiriram e organizaram suas cabeças, suas teologias, aqui nesta casa de formação de pastores, de obreiros e obreiras. Sou muito grato a Deus, à Convenção Batista Nacional de Pernambuco, por me darem a honra de poder dirigir o CETEBAN, esta casa de profeta que, ao longo de 45 anos, tem servido a Deus na preparação de homens e mulheres, mandando para servi-lo nas igrejas e na sociedade. Me sinto profundamente honrado em fazer parte dessa história, desde 1990, envolvido na história dessa casa, na formação de homens e mulheres de Deus. CETEBAN, Rua Padre Ibiapina 90, Tegipió, Recife. Fone 3455-3841.